Não é comentarista? Muita atividade, calor, muitos atendimentos, maravilha. Fez de pênalti nos Estados Unidos. Fez de quê? Pênalti. Cara, eu lembrei de vocês, cara. Lembrei do Valdir, mano. Não chegar. Não, até nos Estados Unidos teve pênalti, mas foi um pênalti. O jogo não foi São Januário? Não, agora vai ter uma proliferação dos Estados Unidos de pênalti. Mas o importante foi que o Vasco começou bem. Vamos mudar a regra do soccer. Não, o Vasco começou bem. E foi pênalti. Merecido. É uma van premier que vai acontecer no Campeonato Carioca. Hollywood está preparando um Vamos começar com o Flamengo documentário. aqui, porque o Rômulo está causando frisson. Está sendo apresentado hoje. O Rômulo, nós estamos com a nossa equipe ao vivo lá, o presidente Bandeira falando, o Rodrigo Caetano também falando. Mas ontem no aeroporto, o microfone dos donos da bola foi lá, o microfone famoso da Band, foi lá receber o jogador nos braços da torcida. Coloca aí. O grupo era até pequeno, mas sendo torcida do Flamengo, nem por isso faltaria a festa para mais um reforço para a equipe nesta temporada. Pula, sai do chão, o Rômulo é do Mengão! Pula, sai do chão, o Rômulo é do Mengão! Como explicar tamanha paixão desses torcedores que nas primeiras horas da manhã já marcavam presença no aeroporto do Galeão? Não tem explicação para ser Flamengo. Ser Flamengo é uma coisa inexplicável. E claro que nesse coração rubro-negro não poderia faltar espaço para os donos da bola. Isso aqui, esse amor tá acima de qualquer coisa. É a segunda pele. Rogério, um abraço para você. Você representa a nação rubro-negra. Edilson Silva, é o melhor programa que tem. Programado para desembarcar 9h30 da manhã, Rômulo apareceu no saguão pouco depois das 10. E como já era de se esperar, uma saída tumultuada, mas que nem por isso impediu o atleta de expressar o sentimento por uma recepção tão calorosa. É emocionante, gente. É emocionante demais. Mas a gente fica muito emocionado, é gratificante. Logo após a festa do torcedor no aeroporto, Rômulo seguiu para o Ninho do Urubu, onde vai participar da pré-temporada com os novos companheiros. E a promessa de total entrega com a camisa rubro-negra. De mim nunca vai faltar raça, nunca vai faltar vontade. A cada jogo eu acho que motivação nunca vai faltar. Mas se depender da disposição que o jogador já vinha demonstrando nas férias, em Picos, no Piauí, preparo físico não vai faltar nesse início de trabalho no rubro-negro. E aí, comentaristas? Vamos começar da esquerda para a direita, né? O Sérgio Lobo, aí, chegada do Rômulo, você viu. Um abraço para a galera aí da torcida do Flamengo. Obrigado pelo carinho com os donos da bola. Esse coelhinho aí do Flamengo precisa malhar um pouco mais, né? Também descendo o Angelé, esse coelhinho que estava lá no aeroporto. Lá. Vamos lá, hein? Um abraço para você, boa tarde, Edilson, boa tarde para todo mundo, para quem está nos assistindo. Edilson, boa contratação, a terceira, né, do Flamengo, e efetivamente esse jogador vai ser com quem o Zé Ricardo vai contar, né? Porque o Conca é só para frente, o outro que chegou, o lateral esquerdo, o Trauco, é para reserva, e esse não, esse vai jogar, a gente sabe que está dentro da estruturação do time que ele quer para a temporada, assinou contrato aí de 4 anos, e já emendando, o Flamengo está esperando hoje pelo Berrio, hein? A resposta do Atlético Nacional deve sair hoje, jogador que atua pelo lado direito do ataque, era o companheiro do Borja, que fez grande sucesso ano passado no Atlético Nacional, e é esse jogador que o Flamengo está esperando exatamente a resposta do clube colombiano para ver se acerta com mais uma contratação. O que está pegando é o seguinte, o Flamengo quer parcelar o pagamento. Então o time da Colômbia, o Atlético Nacional de Medellín, está vendo se exatamente acerta essa questão com o Flamengo. Agora a contratação do Rômulo chega para jogar, na minha opinião, Edilson. É claro. Chega? Claro. Hein? O Rômulo, sem sombra de dúvida, vai chegar para jogar. Eu estou vendo aí que o Flamengo está contratando uma série de jogadores do Vasco, né, cara? É, né? O Vaz, agora o Rômulo. Isso é bom para o futebol. Né? E vai se tornar cada vez mais forte. Não, o Flamengo agora o Flamengo está mais forte. Jogador. Evolução, né? É revelado e vai fazer sucesso no... Não, ele já fazia sucesso. É verdade. Semana passada o Rogério falou assim, que é a evolução do ser humano. Vamos aqui, o Lucas Atleta está ao vivo com a gente para trazer a apresentação do Rômulo no Ninho do Urubu. Traz as informações. Lucas, boa tarde.
Boa tarde para você, Edilson. Boa tarde a todos que acompanham os donos da bola. O Rômulo foi apresentado na manhã de hoje, antes de ser apresentado oficialmente, ao lado do diretor executivo, Rodrigo Caetano, e também do presidente Eduardo Bandeira de Mello. Ele fez um treino físico, uma voltinha ali em torno do gramado, enquanto os outros companheiros treinavam com bola sob o comando do técnico Zé Ricardo. Rômulo vestiu a camisa 27, falou que não é nenhuma escolha especial. E antes do Rômulo vir ao Flamengo, ter a negociação concretizada, surgiu aquela especulação de que o Vasco estaria tentando repatriá-lo. Perguntei sobre esse tema ao Rômulo e também por que ele fechou com o Flamengo. O novo volante rubro-negro, respondeu. Não, para mim não chegou nada do Vasco e, como eu te falei, quando eu demonstrei o interesse de querer voltar, até por ter trabalhado também com o Rodrigo antes, demonstrou o interesse de contar comigo, por conhecer ele, por conhecer o caráter dele também, foi muito decisivo. E quando eu dei minha palavra que vinha para cá, fui resolver algumas pendências que ficaram na Rússia e graças a Deus deu tudo certo e estou aqui agora para poder defender as coisas do rubro-negro. O Rômulo fechou o contrato com o Flamengo por 4 temporadas. Chegou ontem, como a gente viu na matéria do Marcos Coelho, já fez um treino físico hoje, segue a sua preparação aqui no CT Ninho do Urubu. Ele retorna ao Rio de Janeiro, retorna ao Brasil, após quase 5 anos no futebol europeu, onde ele defendeu o Spartak Moscou. Lembrando que o Rômulo estava treinando durante as férias, está bem fisicamente, segundo ele, e o Rômulo deixou todo mundo até surpreso na entrevista coletiva, quando ele ficou bastante emocionado, falando que fecharia com o Flamengo. Quando ele comunicou ao pai dele, o seu José, de que fecharia contrato com o Flamengo, ele ficou bastante emocionado e lembrou da cidade dele, de Picos, no interior do Piauí. Meu pai é José William. Quando eu falei com ele, quando eu falei para ele, ele faltou para chorar, emocionado, porque a minha cidade é muito pequena. E quando eu falo da minha família, eu me emociono porque é emoção muito grande de estar saindo da minha cidade, porque é muito difícil sair de lá, é uma cidade pequena do Piauí, e estar realizando não só o meu sonho, mas o sonho de outras pessoas também que estão junto comigo, meus amigos, minha família. Eu acho que isso é o mais importante, estar podendo dar orgulho para eles e posteriormente, com fé em Deus, estar dando alegria para o torcedor flamenguista aí. Só para finalizar essa participação direta aqui do CT Ninho do Urubu, foi perguntado também ao Rômulo se ele prefere jogar como primeiro volante, aí disputaria a vaga com o Márcio Araújo, ou como segundo volante para disputar a vaga com o William Arão. Ele falou que não tem problema nenhum, na Rússia chegou a jogar um pouco mais atrás, um pouco mais à frente também. Rômulo, então, à disposição do técnico Zé Ricardo. Vamos ver se ele vai ter ou não condições de jogar o amistoso de sábado. O Flamengo terá o primeiro amistoso sábado agora, em Goiânia, contra o Vila Nova, e a gente vai ver se o Rômulo vai jogar ou não, se tem condições ou não. A mesma coisa em relação ao Trauco, lateral esquerdo, que também chegou nessa temporada para o Flamengo. Tá certo, Edilson? Fala só um pouquinho sobre o que falou o presidente Bandeira na entrevista coletiva. Eu estava vendo as suas imagens aqui. O presidente falou muito no início. Se você puder resumir para a gente, vai ser legal. Foi aquilo de praxe, né, Edilson? Falando que teve a negociação, que o Flamengo já queria o Rômulo há algum tempo, tentou a negociação e conseguiu. É um jogador que eles estavam buscando. Segundo o Rodrigo, ainda faltam mais 2 atletas para o Flamengo fechar esse plantel dessa temporada de 2017, mas em relação ao presidente Eduardo Bandeira de Mello, foi sobre isso, que o Flamengo já queria o Rômulo há algum tempo. Houve um esforço do clube e um esforço também do atleta, que conseguiu se desvincular do Spartak Moscou, e por isso esse contrato acabou sendo assinado por 4 temporadas. E o Rômulo exaltou muito a participação do Rodrigo Caetano, que foi o dirigente que levou o Rômulo do Central de Caruaru para o Vasco em 2010, quando o Rômulo ainda nem era profissional. E em 2011 ele acabou tendo sucesso, sendo campeão da Copa do Brasil. Então o Rômulo exaltou a participação do Rodrigo, e o presidente Eduardo Bandeira de Mello só demonstrou felicidade com a contratação desse novo volante para a temporada aí 2017 do Flamengo. Só para a gente fechar, as 2 posições foram citadas de reforços que o Flamengo ainda vai fazer para essa temporada? Foram citadas na semana passada, na sexta-feira, quando o Conca foi apresentado. A gente bateu um rápido papo com o Rodrigo Caetano por conta da lesão do Thiago Santos, que até passou, atacante de velocidade, que passou por uma cirurgia no sábado. Quarta-feira começa a fisioterapia aqui no CT Ninho do Urubu. O Flamengo corre atrás de 2 atletas que joguem pelos lados do campo, na frente, com atacantes que joguem pelos lados do campo. Já tem o Guerreiro, já tem o Damião, falta aquele jogador de velocidade. Essa é a posição que o Flamengo está correndo atrás agora, Edilson. Obrigado. Boa semana para você.
Lucas Capato trazendo pra gente aqui. Tá claro, Rogério e Lomim, quer dizer, o Fernandinho foi embora, se não voltar o Fernandinho, pela ponta. Isso. E um ponta à direita. Os dois pontas, não é isso? Isso aí. Tem a possibilidade do Fernandinho realmente retornar, Edilson. Tem a possibilidade sim. Tá resolvendo lá, ele primeiro tem que acertar com o Grêmio. O Flamengo tá deixando ele à vontade para resolver lá. Resolvendo lá, com o Flamengo não seria problema. E o Berrio é essa questão, tá esperando a resposta do Atlético Nacional. Só um detalhe, hoje o Flamengo divulgou a sua numeração para a temporada. E não dá para entender, não tem nem número 1, nem número 3, e a camisa 10, atenção, a camisa 10 segue com o Ederson, sendo que o Flamengo tem no elenco hoje Conca e Diego. Com outro detalhe, na Libertadores a inscrição é de 1 a 30, ou seja, o Diego que está com a 35 pela inscrição não vai poder jogar com essa camisa. A gente espera que pelo menos na Libertadores a camisa 10 saia do almoxarifado, né, Edilson? E o Rômulo vai usar 27. 27, ele inclusive vestiu a camisa de costas e tal, aquela história toda. Tá magrinho. Deu pra ver, o Rogério estava até me dizendo que observou bem, né, Rogério? O Rômulo tá magrinho, né? O Valdir que costuma observar bem. Eu não. É a silhueta dos atletas. Agora, tá bem, vinha treinando, como ele mesmo falou. Olha, já foi falado aqui pelos amigos, realmente foi um reforço, é um reforço de muita qualidade. Sobre essa questão de primeiro volante, segundo volante, eu sou a favor de volantes de qualidade. Eu acho que dá para jogar o Rômulo e o Ilharão. A gente fica preocupado, acho que tem uma questão aí cultural do primeiro volante ser um jogador de mais força, de mais marcação. Não adianta também roubar a bola e entregar para o adversário. Marca muito, tal, rouba a bola e entrega para o adversário. Então, eu acho que Rômulo e Ilharão ficaria a dupla excelente ali de volante. Agora, a máquina está tomando forma, né, Dilson? A máquina está tomando forma. Já virou máquina, é isso? Já virou, começou. O Rômulo é um bom jogador. Quando ele jogava no Vasco, Roberto, ele era apenas um bom jogador. Agora já virou um fenômeno. Meio campo é Falcão e Beckenbauer. Agora já é economia de gato pingado. Ele chegou no Vasco na tua época, né, Roberto? É verdade. Dirigente lá, trazido nessa relação do Rodrigo e do Carlos Leite também, o agente dele forte, e tal, e que tem uma relação com o Vasco e com o Flamengo também, né? Mas foi um jogador realmente, evoluiu, como o Rogério colocou aqui, não só dentro do campo, mas o comportamento do Rômulo é exemplar. Então, o Flamengo está fazendo aí uma boa contratação de um grande jogador. Programa quando era jogador do Vasco. Ele teve na minha bancada quando era jogador do Vasco, o Rômulo, na época. 2012. 2012, né? Foi. Eu acho que também está ganhando. O Flamengo agora está com elenco, né? Porque não adianta você ter várias competições, Primeira Liga, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e outras, né? E você ter um time, você tem um elenco. Tem um elenco. Mas quando a bola for pelo setor direito, ela vai ficar meio... Né? Porque com o Gabriel e com o Cirino, a gente não pode acreditar, porque só vai continuar a mesma coisa. E foi a grande deficiência do Flamengo no ano passado. Edilson, acho que realmente é o setor direito... ainda não está legal, até porque o Marcelo Cirino já teve aí 500 oportunidades e não conseguiu jogar bem. O Gabriel não é um jogador de velocidade, é um jogador que compõe ali, faz aquele quarto homem no meio, como eu costumo dizer, aquele motor 1000, né? Tudo que pedir faz, mas não pode exigir muita coisa. Agora, como o Roberto coloca bem aqui, os clubes estão começando a se preocupar com a temporada toda, não apenas o início do ano. Então o Flamengo, desde o ano passado, vem se preocupando em ter pelo menos 2 bons jogadores para a mesma posição, tentando qualificar, não pensando apenas em um reserva para compor o elenco, trazer jogador de qualidade para os titulares, já são de qualidade, e também procurar trazer um jogador do mesmo nível para ser o reserva e para estar brigando pela posição ali também. Então, isso aí vislumbra o que o clube pensa para a temporada toda. Até porque você tem Campeonato Carioca, Primeira Liga, Libertadores, que vai ser bem extenso, e o Campeonato Brasileiro, e todos nós já sabemos o desgaste que é, a quantidade. E ainda tem as oitavas de final da Copa do Brasil, que o time das Libertadores vão entrar nas oitavas de final. O Flamengo já anunciou que vai jogar em Brasília, estreando na Primeira Liga contra o Grêmio. O jogo vai ser no estádio Mané Garrincha. Já fechou com Brasília. Então, na Primeira Liga. O Campeonato Carioca, o jogo de estreia contra o Boa Vista ainda não está definido. Não está confirmado. O Boa Vista não aceitou. Isso aí. Porque como o Flamengo não assinou ainda o contrato de transmissão e de patrocínio,
os clubes de menor, time pequeno, os clubes pequenos, eles estão deixando de ganhar 20%, né? 20% a menos. Então, a informação que eu obtive que o presidente do Boa Vista disse o seguinte: eu aceito jogar em Natal, aceito receber os 200 mil de cota que estão me oferecendo, desde que assine o contrato do Campeonato Carioca, porque ele vai ganhar 1 milhão a mais. O Flamengo não tem lugar para jogar. Senão, não vou aceitar. Foi o que eu tomei conhecimento. Então não vai ser fácil o Flamengo tirar esse jogo aqui do Rio de Janeiro e jogar lá. Porque a pressão de um lado do Flamengo é o direito que o Flamengo tem e a pressão do outro lado daqueles que estão perdendo. Não, e a federação aceita, no caso, o pedido do Flamengo jogar em Natal, desde que a concordância do adversário. O Flamengo não joga sozinho. Se o Boa Vista encrencar, que nem não quer aceitar, exatamente por esse detalhe que você falou, Edilson, fica sem local o jogo. E esse prazo termina dia 18, são 10 dias antes. Agora, vai acabar sendo em Volta Redonda esse jogo, né? A federação vai marcar, ela vai marcar. Agora, em relação ao Rômulo, a gente tem um jogo já 25 da seleção brasileira no Engenhão. Um jogo com a Colômbia. E pelo que eu vi da entrevista do Tite, ele parece que quer colocar algumas novidades, algumas revelações do ano passado. Não é a seleção principal, é uma seleção que ele vai ter oportunidade de observar novas revelações. O Rômulo voltando, você acha que ele poderia ter chance também? Ou outros nomes aqui do Rio de Janeiro? Não, acho que o Rômulo não está na lista. A informação que eu tenho, ele convoca na próxima quinta-feira, dia 19, a seleção, 22 jogadores, vai usar 11 no primeiro tempo, 11 no segundo tempo. Do Rio de Janeiro, são 3 do Flamengo na lista. O Alex Muralha, o William Arão e o lateral esquerdo Jorge. Do Botafogo está o Camilo e do Fluminense o Gustavo Scarpa. E aí ele vai convocar 22, 11 jogarão no primeiro tempo, 11 no segundo tempo, até porque sabe que está em início de temporada, os jogadores estão no trabalho de pré-temporada, mas a ideia dele é essa para o jogo contra a Colômbia, dia 25, lá no Engenhão, Edilson. Uma boa, né? Camilo representando o Botafogo. Pena que não tem ninguém no Vasco, né? Não vai chamar a princípio ninguém no Vasco, não. De repente o Nenê pode ser convocado. Mas aí, até chegar na Copa, eu acho que eu entendi. São revelações jovens, né? Verdade. Não é revelação já com de meia idade. De meia idade, que não vai conseguir chegar até na Copa. Entendi. E só jogadores que atuam no Brasil. Legal. Eu estou colocando até um jogador do Vasco, que é um jogo no Rio que você levaria a torcida também, levaria e os jogadores representando cada clube. No mínimo um jogador, né? Eu pensei nisso. Medalha de ouro. Não vai ser a seleção brasileira, vai estar ali, mas... Até uma maneira simpática também o torcedor do Vasco e o estádio também, porque é um jogo beneficente. É bem interessante. Mas a informação do Luan ainda não vazou. Não vazou. Pode ser até que ele convoque, mas os certos são esses 5 atletas. Camilo, e a seleção vai quer dizer que o Camilo, o Scarpa, o Arão podem soltar foguetes. Pode soltar foguetes. Pode tomar aquele vinhozinho para comemorar. Eles foram até observados no Botafogo joga sem o Camilo, a estreia do Campeonato Estadual. Confirmando essa informação. Porque o jogo é à tarde, né? 4h30, né? E a seleção deve treinar, inclusive o Botafogo libera o estádio para a CBF a partir do dia 21. A seleção deve fazer 2 treinamentos lá no campo anexo do Engenhão. A seleção se reúne na véspera do jogo. Na véspera, no caso, na véspera na segunda. Jogo. Isso aí, desculpa. Na segunda-feira, a seleção se reúne para fazer esse treinamento no Engenhão e a ideia do Tite, eu confirmo, um time no primeiro tempo, outro time no segundo, Edilson. Que legal. Aliás, amanhã, inclusive, eu vou falar sobre isso aqui, de mais um projeto de rádio, de transmissão esportiva que nós vamos tocar, além da Bradesco, aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, com a estreia programada para esse jogo, né? E mais um reforço de um grande profissional que vem compor